vamos passar a exposição bíblica. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Abra a sua Bíblia, seja no seu smartphone, seja na sua Bíblia de papel. Nós usamos a Nova Almeida atualizada, se você quiser acompanhar na mesma versão, nós usamos a Nova Almeida atualizada. Enquanto você procura, enquanto você abre a sua Bíblia, deixe ela aberta, por favor. No livro O Sobrinho do Mago, da famosa série de livros As Crônicas de Nárnia, do famoso autor C.S. Lewis, e se você é pai ou mãe e ainda não tem essa série, não leu para os seus filhos, não deu para eles lerem, está aqui a minha recomendação. Compre os livros, deem para os seus filhos, leiam para eles. São extremamente edificantes, extremamente realistas, por mais que sejam um livro de ficção. Mas esse livro, O Sobrinho do Mago, os personagens principais, as crianças personagens principais, Diggory e Polly, eles são enganados pelo tio malvado, pelo tio André, o tio de Diggory, a usar anéis mágicos, que no momento que a pessoa encosta neles, são teletransportados para um outro mundo. E ao fazerem isso, eles vão parar em um bosque com diversos lagos, que funcionam como portais para outras dimensões. Lá, no bosque entre mundos, como as crianças começam a chamar aquele lugar, porque daquele lugar elas podem ir para um mundo, depois voltar usando os anéis, e ir para um outro mundo, e assim por diante. Lá elas são capazes então de explorar esses diversos mundos que existem no cosmos, o que desenrola toda uma série de eventos. E para quem conhece as histórias aqui, onde a feiticeira branca é apresentada e libertada pela primeira vez, e toda uma série de eventos acontece até a maravilhosa música de criação do mundo de Nárnia. Bom, por que eu estou usando esse exemplo? Porque assim como Diggory e Polly, os crentes também possuem uma espécie de chave de acesso para outra dimensão. Contudo, não são anéis mágicos ou qualquer outro mecanismo, mas simplesmente a oração. A oração nos abre a porta para uma outra dimensão, a dimensão do céu, o lugar da habitação de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus habita numa luz inacessível, nos céus, onde nós não podemos ir fisicamente, que Deus é separado de nós, transcendente. Mas aqui está a maravilha da oração. Podemos dobrar os nossos joelhos e orar, e sermos transportados, então, para o lugar de Deus. E sermos inundados do seu amor, da sua alegria e do seu poder na nossa vida. Então é sobre o privilégio e a maravilha da oração que nós vamos conversar nessa manhã. Para isso, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, a oração modelo do Senhor Jesus. Bom, nós vamos ler dos versículos 9 a 13, mas eu vou me concentrar apenas no versículo 9, na petição inicial do versículo 9 nessa manhã. Por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia, no seu smartphone ou aqui no telão, Mateus 6, 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Uma das mais maravilhosas verdades, incluídas no Evangelho de Jesus Cristo, é que por meio de Jesus, nós temos acesso ao Pai por meio da oração. A oração é a mais elevada atividade humana, a mais elevada atividade que o espírito humano consegue produzir. Talvez você pense em obras de escultura, de pintura, ou em grandes construções, ou o homem indo ao espaço. Mas a mais elevada atividade que o ser humano consegue realizar é dobrar os seus joelhos
e ter comunhão com Deus por meio da oração. Porque por meio disso, da oração, nós somos colocados em contato com a verdade derradeira, com a presença de Deus, o Criador, o Senhor do universo, e temos comunhão com Ele por meio da oração. Porque a comunhão com Deus por meio da oração é o propósito para o qual nós fomos criados. E é por isso que a oração, pregador após pregador, insiste, não deve ser um acessório na vida dos cristãos, mas deve ser algo praticado diariamente, deve ser uma prática diária na vida daqueles que são filhos e filhas de Deus, porque envolve todos os privilégios conquistados por Cristo para nós. E a possibilidade de orar e de ser ouvido por Deus é um dom maravilhoso do Evangelho de Jesus. E esse é o tema da mensagem nessa manhã. Nós somos criados para ter comunhão com Deus por meio da oração. E isso é um dom de Deus, por meio do Evangelho. Eu e você fomos criados por Deus, para termos comunhão com Ele por meio da oração. E isso é um dom por meio do Evangelho. Bom, na passagem que nós lemos, nós temos a oração modelo de Jesus, onde Ele nos ensina a orar para desfrutar desse dom de Deus por meio do Evangelho, onde Ele nos fornece um modelo para seguirmos. Bom, é importante já de início ressaltar aqui que essa oração era concebida como Jesus como um modelo. Ele nos diz, portanto, orem assim. Ele não nos diz, é assim que vocês devem orar sempre, toda vez que vocês orarem. Ele está nos dando um modelo de como orarmos aqui. Porque por mais que a oração do Senhor possa ser memorizada, possa ser recitada, nós não devemos ter ela como a nossa única oração. Ela precisa servir como um modelo para a nossa vida de oração. E essa oração ela é estruturada em 6 petições. Na oração modelo, Jesus ele contempla nessas petições tanto as nossas necessidades físicas, quanto as nossas necessidades espirituais. Primeiro, nós temos 3 petições direcionadas a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só então depois, Jesus traz 3 petições direcionadas às nossas necessidades mais básicas. O alimento diário, o perdão de pecados e o livramento da tentação e do mal. Bom, nessa manhã, eu quero me concentrar com vocês na primeira das petições de Jesus, no versículo 9. Venha o teu reino. Nessa manhã, a mensagem então é bastante simples. Eu tenho 2 pontos principais. E o primeiro deles é, podemos orar com a certeza de sermos respondidos, porque temos um Pai que está nos céus. Jesus, Ele nos ensina que, se confessamos o Seu nome, se cremos nele como Senhor e Salvador, se depositamos a nossa fé nele somente e obedecemos aos Seus mandamentos, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, pelo poder dele emanando da cruz. Somos adotados na família de Deus, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Somos capazes de ser filhos de Deus, porque o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ser filhos e filhas de Deus. Esse é um dom gratuito de Deus, por meio da fé. É por isso que o apóstolo João, no seu evangelho, bem no início, nos diz o seguinte: a todos que o receberam, a Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós cremos em Jesus, Deus, pelo seu poder, opera em nós e nos torna filhos e filhas dele por meio do novo nascimento. Isso quer dizer que, independente das circunstâncias da nossa vida, independente de onde nos encontramos na nossa vida, se você crê em Jesus como Senhor e como Salvador, não importa as suas circunstâncias, aonde você se encontre, você é um filho, você é uma filha de Deus.
Você é amado por Deus. E tem um Pai celestial que cuida de você todo o tempo, todos os instantes, todos os minutos, todos os segundos, que está sempre cuidando de você e fazendo aquilo que é melhor para você. E o fato de Deus ser nosso Pai reúne pelo menos 2 atributos de Deus aqui que são importantes para nós. O primeiro deles é o seu profundo amor pelos seus filhos, bem como o seu poder soberano para cuidar dos seus filhos. Como Pai, Deus ama os seus filhos e filhas, derrama o seu amor, as suas bênçãos, a sua graça sobre eles. E como aquele que está nos céus, como o Senhor que governa sobre tudo e sobre todos, Deus tem poder para cuidar de nós, para nos livrar de toda a situação, para nos livrar do mal, para fazer o melhor para nós, seus filhos e filhas. Então, chamar Deus de Pai, por meio da oração, é receber e experimentar esse amor e conhecer o seu poder, e então procurar viver de acordo com a sua vontade. Bom, essa designação de Deus como Pai, ela também estabelece o tipo de Deus para quem a oração ela é oferecida. Deus é pessoal e próximo. Deus não é distante, um fundamento do ser, uma ideia abstrata, que está longe, que nós estudamos e que nós decoramos e que nós compreendemos então com o nosso raciocínio. Não, Deus é alguém, uma pessoa, um Pai que está presente, que é próximo. Ele é atencioso. Ele não é um tirano, alguém que quer fazer mal a nós e dominar sobre nós. Deus é um Pai e um Pai amoroso. E o fato de Deus ser o nosso Pai estabelece então o maravilhoso relacionamento que existe entre nós e Deus. Nós somos seus filhos, Ele é nosso Pai. Mas aqui nós precisamos fazer uma observação sobre Deus ser o nosso Pai, ou Pai nosso, como Jesus diz. O modelo pelo qual Deus é conhecido como Pai na Escritura, em toda a Bíblia, não está relacionado à nossa noção genérica de paternidade de Deus. Nós somos seres humanos, então nós somos filhos e filhas de Deus. Não. O modo pelo qual Deus é considerado Pai na Escritura tem a ver com a nossa fé depositada em Jesus somente. Nem todos, infelizmente, são filhos e filhas de Deus. Deus se torna Pai somente daqueles que têm um relacionamento especial com o seu único filho, seu filho unigênito. E então torna esses seres humanos, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, à medida que eles depositam a sua fé no único Filho de Deus, Jesus. Então apenas aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança em Jesus e vivem de acordo com os seus mandamentos são filhos e filhas de Deus. Então aquela noção genérica que nós temos de paternidade de Deus, eu também sou filho de Deus, onde todos são filhos de Deus, onde tudo vai dar certo, como se Deus não fosse justo, santo e não fosse julgar o pecado e a iniquidade do mundo, ela é errada. Infelizmente, ela é equivocada. E nós temos que nos atentar a isso. Se nós somos verdadeiros filhos e filhas de Deus, nós temos que depositar nossa fé em Jesus. E nós temos que andar de acordo com a sua palavra para a nossa vida. Mas se você é filho, se você é filha de Deus, independente das dificuldades que você esteja enfrentando, seja dificuldades no seu casamento, seja dificuldades no seu trabalho, ou talvez você esteja se perguntando como você chegou à situação em que se encontra, como as coisas eram tão errado assim. Talvez você esteja se perguntando por que parece que as coisas são tão difíceis para mim se eu sou filho, se eu sou filha de Deus. Mas a verdade é que você tem um Pai Celestial, que conhece a sua história, que conhece as dificuldades pelas quais você passa, que conhece os seus sonhos, os seus projetos, que sabe as lutas que você tem e que em todo o tempo Ele está cuidando de você. Porque Ele é um Pai Celestial. Ele não apenas conhece você, mas Ele se importa genuinamente com você.
e cuida de você todo o tempo. Assim, como filha desse Pai Celestial, você pode se aproximar de Deus por meio da oração. Como uma criança dependente se aproxima do seu pai quando tem fome ou quando quer alguma coisa. Porque mesmo embora Deus seja o soberano Criador do universo, que está nos céus, Ele é o nosso Pai e está próximo de nós. Está em um relacionamento conosco. Como Jesus, você também pode orar. Abba, Pai. Que significa algo como querido Pai, Pai amado. Como Jesus, você pode se aproximar de Deus com um Pai amoroso e ter comunhão com Ele. Essa é a maravilha do Evangelho que recebemos. Essa é a maravilhosa dádiva do Evangelho que temos disponíveis para mim e para você hoje. Paulo nos diz o seguinte, na sua carta aos Romanos: vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Percebam, vocês foram adotados. Vocês são filhos e filhas. Vocês não têm agora um espírito de temor, de medo, de escravidão. Vocês podem dobrar os seus joelhos, se achegar a Deus e clamar: Abba, Pai. Porque por meio do Evangelho, você é adotado como filho e filha de Deus. E por meio da oração, você pode ser transportado à dimensão de Deus, para o lugar de Deus, e ter comunhão íntima, profunda com o seu Deus e Pai, sem anéis mágicos, sem equipamentos especiais, simplesmente dobrando os seus joelhos, pela fé, por meio da oração. Esse é um dom maravilhoso do Evangelho que nós recebemos em Jesus. Pelo Espírito de Deus, podemos orar: Abba, Pai. Receber e experimentar o amor do nosso Pai Celestial e o tremendo e profundo privilégio que é aproximar-se desse Deus maravilhoso que está nos céus. Que dádiva nós temos pela fé. Deus se torna nosso Pai. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, que pela sua palavra todas as coisas foram criadas, que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos, se torna o nosso Pai amado por meio de Jesus Cristo. Então a pergunta que fica pairando no ar aqui é a seguinte: temos desfrutado desse privilégio imenso, que é ter comunhão com Deus em oração? Ou somos como fariseus modernos e oramos apenas para que os outros nos vejam, preocupados mais conosco mesmo, com a nossa reputação e com o que os outros vão pensar de nós, do que com qualquer outra coisa? Será que quando nós oramos, somos como pessoas egoístas e centradas apenas em si próprias? E as nossas orações se resumem a: Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me dá, Deus eu estou desesperado por aquilo. Precisamos nos perguntar se desfrutamos do privilégio e da maravilha de sermos filhos e filhas de Deus e oramos a Deus como nosso Pai Celestial. Experimentamos o seu amor, a sua graça, o seu poder, a sua alegria em nós. Ou usamos Deus apenas como um amuleto da sorte, para ter o que queremos, ou para aparentar que somos algo para os outros. Talvez aquilo que mais nos desencoraje da oração seja o conhecimento dos nossos próprios pecados. Mas a oração do Senhor, Jesus afirma que o Pai nos acolhe em sua família como filhos e filhas. Ele afirma que Ele nos aceita, que Ele jamais vai nos lançar fora, que Ele jamais vai nos rejeitar. Você tem um Pai Celestial e isso são boas notícias. Boas notícias de que você pode orar e Ele vai responder. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós estávamos de costas viradas, pecando e nos afastando cada vez mais de Deus.
Mas Ele enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ser adotados na Sua família, para que pudéssemos ser Seus filhos, para que pudéssemos dobrar os nossos joelhos e orarmos a Ele. Talvez a sua oração tenha que ser de arrependimento e confissão por causa do pecado, mas mesmo assim Ele vai ouvir. Ele vai ouvir e perdoar, porque todos os que vão até Jesus em oração, todos os que vão até Deus por meio de Jesus em oração, encontram um lugar aos pés da cruz e são recebidos por Deus, não são rejeitados. Então não importa o quão fundo você foi no seu pecado, não importa o quão profundo você se afundou no lamaçal do pecado, o quão distante você está de Deus. Jesus é a ponte entre você e Deus. Ele torna você filho, Ele torna você filha, e você pode dobrar os seus joelhos, confessar os seus pecados e ser atendido por Deus, recebendo perdão, experimentando a alegria do amor e da salvação de Deus. Ou quem sabe você esteja orando já há algum tempo, mas aparentemente sem resposta. Eu quero encorajar você a perseverar em oração e ter discernimento espiritual, porque talvez a sua resposta da parte de Deus seja não. Seja não para aquilo que você vem pedindo, porque Deus, como um bom pai, às vezes precisa dizer não aos seus filhos e às suas filhas. Isso não significa que Deus seja mau, ou não quer ver você feliz, ou não quer realizar os seus sonhos e os seus projetos, que Ele não se importa com você. Pelo contrário, como um bom pai que se importa com seus filhos e que não vai dar veneno para eles, e que não vai dar coisas que vai fazer mal a eles, Deus, às vezes, tem que nos dizer não, porque Ele sabe o que irá acontecer lá na frente. Quando dobrarmos a esquina, no próximo mês, Ele responde não, então, às nossas orações. Somos chamados à confiança nele. Somos chamados a confiar nele, mesmo quando o nosso Pai Celestial nos diz não. E temos que crer nele, que o seu propósito para nós é que o seu nome seja santificado, reverenciado e adorado na nossa vida. E que sejamos completamente satisfeitos nele, como nosso Pai Celestial. Isso me leva ao meu segundo e último ponto nessa manhã. Então, o primeiro ponto, nós temos um Pai Celestial. Podemos orar a Deus. Isso é um dom de Deus por meio do Evangelho. E o meu segundo ponto é que o nome de Deus deve ser santificado em nossa vida de oração. O nome de Deus precisa ser santificado na nossa vida de oração. Santificar o nome de Deus significa orar para que Deus seja tratado como santo. Que o nome dele não seja desprezado, não seja pisoteado por meio do pensamento e da conduta dos seres humanos, criados à sua imagem. A oração modelo de Jesus, ela inicia com um pedido para que o próprio Deus santifique o seu nome. Santificado seja o teu nome. Mas o interessante aqui é que quando pedimos para o nosso Pai Celestial santificar o seu nome e a nossa oração for atendida, significa que nós iremos santificar o seu nome na nossa vida. Em outras palavras, quando oramos a Deus para santificar o seu nome, estamos pedindo para que Ele, o nosso Pai Celestial, permita que na nossa vida possamos agir de tal e de tal maneira que nós, e um número cada vez maior de pessoas, reverenciem a Deus, o adorem, glorifiquem o seu nome, o santifiquem e o reconheçam como Santo, Senhor e glorioso Salvador. Ou seja, que possamos viver de acordo com a fé que anunciamos ter, que possamos viver de acordo com a palavra de Deus e então santifiquemos o nome de Deus nesse mundo quebrado e caído por causa do pecado em que nos encontramos. Orar, santificado seja o teu nome, é pedir que sejamos tão cheios do temor do Senhor, que sempre que pensarmos em Deus, tenhamos um espírito de reverência e temor santo. Que, ao fazermos nossas atividades, pensemos em Deus e tenhamos um espírito de temor
e reverência santa a Deus. Porque quando oramos assim, santificado seja o teu nome, estamos querendo dizer algo como, Deus, faz-me santo, para que eu santifique o teu nome. Senhor, age em mim e em outras pessoas, de tal maneira, para que sempre reconheçamos a tua santidade, poder e glória, e que o teu nome seja santificado na nossa vida. Quando oramos para Deus santificar o seu nome, estamos orando para que Ele nos torne santos e possamos santificar o nome dEle. E quando nós oramos assim, perceba, nós estamos tirando a nós mesmos do centro do palco, do centro do universo, onde nós nos colocamos indevidamente e pensamos ocupar a página ou o lugar principal da história. E deixamos Deus ocupar o lugar que lhe é devido. Quando nós oramos em primeiro lugar, santificado seja o teu nome, estamos deixando Deus ocupar o lugar que lhe é devido. O nosso problema, infelizmente, é que nós não aprendemos a orar com a Escritura. Nós não aprendemos a orar com os salmos, não aprendemos a orar com os evangelhos, não aprendemos a orar com os profetas. Nós aprendemos a orar no contexto em que somos imersos. Eu e você somos como peixes dentro da água, que não percebem que a água está ali, que tudo é água. Então nós somos inundados por aquilo que nós vivemos. Aprendemos a orar no contexto em que crescemos ou que nos convertemos, seja saudável ou não seja saudável. Por exemplo, podemos aprender a orar por meio de palavras mágicas. Talvez você tenha ido ou frequentado uma igreja neopentecostal, onde palavras mágicas são utilizadas, ou frases de efeito, como se aquilo fosse ter algum significado ou algum efeito sobre Deus. Ou talvez o seu contexto seja de repetições vazias. Sempre a mesma oração, sempre as mesmas palavras, a mesma fórmula. Ou talvez você tenha aprendido a orar num contexto de informalidade. Deus, velhinho dos céus, pai camarada, ou coisas desse gênero. E essa realidade é triste, porque é a realidade em que nós nos encontramos. Ou usamos palavras mágicas, ou vãs repetições, ou não levamos Deus a sério, mas como um amigo de bar, onde trocamos conversa fiada. Quando aprendemos a orar assim, não aprendemos a orar com as Escrituras e com Jesus. Seja com os salmos, com os evangelhos, com os profetas. Mas talvez um outro fenômeno que seja bastante interessante no nosso tempo é que nós aprendemos a orar também com músicas, ou por meio de músicas. Infelizmente, falsos louvores que cantamos durante cultos ou que ouvimos na nossa vida. Por exemplo, quem nunca orou, Jesus ou Deus restitui, eu quero de volta aquilo que é meu. Ou nunca profetizou na sua vida, nada pode me parar, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu sou mais do que vencedor, ou eu profetizo, e coisas do gênero. Infelizmente, falsos louvores levam a falsas orações, uma falsa compreensão de Deus, e nos afastam cada vez mais de Deus. Nós usamos orações como palavras mágicas, nós usamos orações como amuletos, como anéis mágicos, para nos transportar, para realizar os nossos desejos. Percebam, são as crianças que brincam com palavras. Abre que sésamo, sim salabim, abracadabra e coisas do gênero. São crianças que brincam com palavras. Mas nós adultos religiosos também brincamos com as palavras. E trocamos as palavras das crianças por eu decreto, eu profetizo, está amarrado e coisas do gênero. Imaginem só se o seu filho pequeno chega para você e diz, eu ordeno que você compre o brinquedo que eu quero. Como você vai receber isso? Ou imagine só se o seu filho chega para você e diz, eu decreto que você vá agora no mercado e compre o chocolate que eu mais gosto. Ou imagine só se o seu filho aprontou e você precisa corrigi-lo, mesmo com dor no coração. Mas ele olha para você com autoridade, aponta o dedo para você, olha nos seus olhos e diz, está repreendido, está amarrado, você não vai me corrigir. Imaginem só se nós ouvirmos isso dos nossos filhos. O quão em choque nós
ficaríamos. Eu e você precisamos desesperadamente voltar a uma prática bíblica de oração. A orar com os salmos, a orar com os evangelhos, com os profetas. E é exatamente isso que Jesus nos ensina nessa oração modelo. Veja, ele começa com Deus e a sua vontade. Ele começa nos dizendo, temos um Pai Celestial que vai ouvir a nossa oração, mas santificado seja o nome dEle. Precisamos fazer uma inversão do padrão comum das nossas orações. Precisamos parar de orar primeiro pelas nossas necessidades. Temos de parar de pedir, bocejar e ir dormir. Nós temos que parar de pedir, bocejar e ir dormir. Porque esse é o padrão das orações de muitos filhos e filhas de Deus. Temos que parar de agir dessa forma e orar para que a vontade de Deus seja feita. Porque à medida que fazemos isso, Ele está cuidando de nós e vai suprir as nossas necessidades. É por isso que Jesus diz, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas. Talvez 2 exemplos desse padrão bíblico de oração possam nos ajudar a compreender como devemos orar. Jeremias, por exemplo, um profeta orou dessa maneira. Se você abrir essa Bíblia em Jeremias capítulo 32, versículos 17 a 25, nós vamos ver uma oração de Jeremias. Jeremias ele estava preso em uma cidade sitiada por um exército poderoso. Não havia saída para aquela cidade. Não havia solução para aquelas pessoas. Mas Jeremias não sai desesperadamente pedindo para si. Ele ora dessa forma. Versículo 17 do capítulo 32. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. E assim adquiriste fama, a fama que tens, até os dias de hoje. Tiraste o teu povo de Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, com grande espanto, e lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso, trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus, que lutaram contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Essa é a oração de um homem aprisionado, acorrentado, passando fome e necessidade. Mas ele não ora, Deus me livra, Deus me tira daqui, Deus abre os céus e vem e me leva embora e faz a minha vontade, Deus, eu. Ele ora para que Deus seja exaltado, para que a sua vontade seja feita. E somente então, conforme o versículo 25, nós temos a petição de Jeremias, onde ele lembra a Deus da sua palavra,
onde ele lembra a Deus que ele mandou Jeremias comprar um terreno e chamar testemunhas e ter uma escritura, ou seja, onde ele lembra a Deus a sua promessa de que a cidade não seria destruída, ou que mesmo que fosse destruída conforme a oração de Jeremias, ainda haveria um remanescente, Deus permaneceria fiel. Lembre-se, essa oração foi realizada por um homem que estava preso em uma cidade sitiada. Talvez nós iríamos orar, Deus me tira daqui, socorro, me livra, o Senhor não é bom, onde você está? Mas Jeremias confiava em Deus, porque ele sabia quem Deus era, porque ele conhecia Deus por meio da oração. Talvez um outro profeta possa nos ajudar aqui também. Daniel é um outro exemplo. Se você quiser abrir em Daniel, capítulo 9, dessa vez iremos ler apenas 2 versículos da oração de Daniel. Leremos os versículos 4 e 5. E diz assim a palavra de Deus. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E ele continua. Percebam, Daniel declara a grandeza de Deus, a sua fidelidade à aliança. Então ele confessa o seu pecado e os pecados do povo. Ele não sai decretando, clamando, exigindo ou coisa alguma de Deus. Essa oração foi feita por um homem que foi levado cativo de uma cidade, que foi tornado escravo, que era príncipe em Israel, mas que foi tornado escravo numa terra estrangeira, que servia a um Deus estrangeiro que adorava falsos deuses. E essa oração foi feita enquanto a cidade do grande rei, Jerusalém, estava em cinzas. Enquanto ele estava sendo levado cativo, enquanto o seu coração estava em profunda tristeza e sofrimento. Ele reconhece a grandeza de Deus e ele ora a Deus confessando o pecado do povo e o seu pecado, para só depois então fazer o seu pedido de acordo com a vontade de Deus. O que essas orações têm em comum? Elas têm em comum o mesmo padrão da oração que Jesus nos ensina, da oração modelo de Jesus. Buscamos a Deus em primeiro lugar e a sua vontade. Somente então depois pedimos, porque confiamos que Deus irá nos atender, porque Ele é um Pai celestial, bondoso e misericordioso. E por que nós temos que buscar primeiro a vontade de Deus? Primeiro o plano de Deus, o reino de Deus e os propósitos de Deus? Simplesmente porque essas coisas são mais importantes. Porque antes de pedir pelo pão diário, pelo perdão, pelo livramento, devemos querer que Deus faça a sua vontade em nós, em toda a terra. Que Deus tenha o seu nome santificado na nossa vida e em toda a terra. Antes de tudo, devemos desejar a santificação de Deus na nossa vida. Que o nome dele não seja desprezado através da nossa vida, da nossa conduta, do nosso pensamento. Que a glória seja dada somente a Deus. Que a vontade de Deus seja realizada, especialmente na nossa vida, como seus filhos e suas filhas. Quando nós oramos como se fôssemos fariseus modernos, ou quando agimos em oração como crianças mal educadas, que exigem coisas de seus pais, nós estamos como que quebrando o primeiro mandamento, que diz para não termos outros deuses diante de nós, porque nós nos colocamos no centro, como se nós fôssemos Deus e queremos que a nossa vontade seja feita, e usamos Deus como um amuleto, como algo que vai realizar a nossa vontade, e apenas a nossa vontade. Quando oramos dessa forma, não bíblica, contrária a Deus e o seu propósito, nós estamos também quebrando o terceiro mandamento, porque estamos tomando o nome de Deus em vão. Estamos orando, usando o nome de Deus, mas usando o nome de Deus em vão. Porque estamos fazendo falsas orações. Quando decretamos, determinamos, profetizamos e coisas do tipo.
ou como uma criança birrenta, exigimos que Deus nos dê aquilo que queremos. Precisamos orar para que o nome de Deus seja santificado, para que o seu reino venha, para que a sua vontade seja feita, porque essas são coisas mais importantes. Ainda que invisíveis, ainda que não possamos ver. Mas lembre-se, as coisas invisíveis têm duração eterna. O reino de Deus e a sua vontade. Os nossos desejos, eles irão passar. Nós iremos passar. Mas enquanto estivermos aqui, Deus irá cuidar de nós. Então que nos importemos, em primeiro lugar, com o reino de Deus, com a santificação do seu nome, com a sua vontade para nós. Para concluir, meus irmãos, o convite de Jesus, com a primeira petição da sua oração modelo, é para refletir a quem nós temos orado. A Deus ou a nós mesmos? E também nos convida a refletir sobre a forma que temos orado. Buscando realizar a nossa vontade ou a vontade de nosso Pai que está nos céus. Como certo teólogo disse uma vez, e disse muito bem, a oração autêntica, a oração que necessariamente é respondida, é o reconhecimento pessoal e a aceitação da vontade divina. Isso é orar de acordo com a palavra de Deus. Isso é orar de acordo com a vontade de Deus. Isso é importante porque as coisas de Deus são mais importantes do que as coisas que nós queremos para a nossa vida. O reino de Deus, a sua justiça, a vontade de Deus, a santificação do nome de Deus, que o seu reino venha, é mais importante do que aquilo que nós queremos para nós. Não significa que Deus não cuida de nós e não nos dará aquilo que precisamos. Significa que precisamos pensar nas coisas eternas. Precisamos estar em contato com as coisas invisíveis, com as coisas eternas, com as coisas do reino de Deus. E como nós fazemos isso? Dobrando os nossos joelhos e orando. Temos contato com a realidade de Deus, com as coisas eternas, com as coisas invisíveis, por meio da oração. Lembre-se, nós possuímos uma chave de acesso para outra dimensão. O lugar de Deus, da sua habitação. A oração. A oração nos abre a porta para outra dimensão. A dimensão do céu, o lugar da habitação de Deus. Então, como as crianças de Igor e Polly, nas Crônicas de Nárnia, temos uma chave de acesso a uma outra dimensão, por meio da oração de Deus. E essa chave está sendo esperada para ser utilizada por todos os filhos e filhas de Deus. Isso me leva a talvez a pergunta mais importante nessa manhã. Você realmente ora? Você realmente ora? Eu quero dizer com isso, se você reconhece o maravilhoso dom de Deus em Cristo Jesus, de ser feito filho e filha de Deus. Se você se vale do novo e vivo caminho aberto por Jesus para se chegar até a Deus. Se você se humilha diante dele, de um Deus tão glorioso, magnífico e santo como o nosso Deus e Pai. E se você reconhece e aceita a vontade de Deus para a sua vida. E cheio de temor e de gratidão, você ora, santificado seja o teu nome. Oramos assim, porque essa é a única forma de realmente orarmos de verdade. Jesus nos chama, como filhos e filhas do nosso Pai Celestial, a orarmos dessa maneira. A orarmos de acordo com a vontade de Deus. E a boa notícia do Evangelho é que o nosso Rei e Senhor conquistou para nós acesso ilimitado a Deus. Podemos dobrar os nossos joelhos e orar ao nosso Pai que está nos céus. Experimentarmos a alegria, o amor, a dádiva da comunhão com Deus. Que possamos então, meus irmãos, por meio do poder e da graça do próprio Deus em nós, orar ao nosso Pai Celestial e santificar o seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que Deus nos ajude a vivermos dessa forma.